em diversas situações de transporte de fluidos, líquidos ou gases, em dutos. Elementos construtivos localizados, curvas, redução de diâmetro etc., compõem o arranjo da tubulação. Acerca do escoamento de fluidos em tubulações, julgue os próximos itens. Item 68. O regime do escoamento interno pode ser laminar ou turbulento. Para número de Reynolds inferior a 2.300, o escoamento é considerado laminar e o coeficiente de perda de carga é inversamente proporcional ao número de Reynolds. Solução: chamamos de escoamento interno quando temos um fluido escoando dentro de uma tubulação. O fluxo turbulento, números de Reynolds, RE, maior que 4.000, é dominado por forças inerciais, que tendem a produzir redemoinhos caóticos, vórtices e outras instabilidades de fluxo. Nesse caso, o coeficiente de perda de carga é. Para escoamento hidraulicamente liso. Para escoamento hidraulicamente rugoso, onde K é a rugosidade do material do tubo, dH é o diâmetro da tubulação. O fluxo laminar, RE, menor que 2.000, ocorre quando as forças viscosas são dominantes e é caracterizado pelo movimento do fluido constante e suave. Nesse caso, o coeficiente de perda de carga é. Coeficiente de perda de carga. O coeficiente independe do material do tubo, ou seja, da rugosidade da parede interna. Além disso, é inversamente proporcional ao número de Reynolds. Item correto. Item 69. O perfil de velocidade do escoamento, variação da velocidade axial na seção transversal. Em uma tubulação reta, contínua e com seção transversal uniforme, não é modificado ao longo de sua extensão. No entanto, a pressão do fluido decresce. Solução: a pressão do fluido decresce ao longo da extensão do tubo, ou seja, na direção axial, como mostrado na figura 1, onde P é a pressão do fluido, X é o eixo horizontal a partir do qual definimos as posições ao longo do tubo, R é o eixo a partir do qual definimos as posições verticais. Ele é o comprimento do tubo com perfil de velocidade em desenvolvimento. A pressão não varia na seção transversal do tubo. O perfil de velocidade em tubo circular ocorre em duas etapas. Primeiro surge o perfil de velocidade em desenvolvimento, V de R, Z, e em seguida o perfil de velocidade completamente desenvolvido, V de R. Ver figura 2. Na primeira etapa, a velocidade muda nas direções R e Z, ou seja, o perfil de velocidade do escoamento é modificado ao longo de sua extensão, figura 2. Onde V é a velocidade do fluido em escoamento. Z é o eixo horizontal a partir do qual definimos as posições ao longo do tubo. R é o eixo a partir do qual definimos as posições verticais. Na segunda etapa, o perfil de velocidade desenvolve-se plenamente e mantém-se inalterado após alguma distância a partir da entrada. E o escoamento nessa região é dito completamente desenvolvido. A velocidade do fluido em toda a superfície do tubo é nula em virtude da condição de não deslizamento. O escoamento completamente desenvolvido, a velocidade varia na direção radial, R, mas não nas direções angular, θ, e axial, Z, como mostrado na figura 2. Ou seja, o perfil de velocidade é o mesmo em qualquer localização axial, Z, e é simétrico em torno do eixo do tubo. Item errado. Item 70. Para escoamento turbulento incompressível em tubulações reais,
O coeficiente de perda de carga depende exclusivamente do número de Reynolds. Solução: o escoamento é incompressível quando as variações de massa específica são desprezíveis. O escoamento turbulento pode ser subdividido em hidraulicamente liso. Este regime de escoamento é estabelecido para uma faixa de número de Reynolds variável, onde o limite inferior depende da turbulência natural e o limite superior depende da rugosidade da parede. O escoamento no interior do tubo é turbulento, porém existe próximo à parede interna, devido ao princípio de aderência, uma subcamada, ou filme, laminar, que cobre a rugosidade da parede. Neste caso a parede é denominada de hidraulicamente lisa e o coeficiente de perda de carga não depende do material da tubulação, ou seja, depende exclusivamente do número de Reynolds. Coeficiente de perda de carga distribuída, F. Hidraulicamente rugoso. Este regime de escoamento é estabelecido quando a rugosidade da parede torna-se maior que a espessura da subcamada, ou filme, laminar. Neste tipo de escoamento o diagrama de velocidade aproxima-se do estabelecido para o escoamento ideal. Para o escoamento hidraulicamente rugoso, o F depende somente do parâmetro denominado rugosidade relativa equivalente, que é um adimensional calculado pela expressão representada pela equação PI igual dH dividido por K. Coeficiente de perda de carga distribuída, F, onde K é a rugosidade do material do tubo, dH, diâmetro da tubulação. No escoamento turbulento, o coeficiente de perda de carga pode depender do parâmetro denominado rugosidade relativa equivalente. Item errado. Item 71. Para perdas localizadas do tipo bocal, em escoamento incompressível, a variação de pressão antes e depois do bocal varia conforme a modificação da vazão do escoamento. Solução: admitindo que o escoamento entre os pontos 1 e 2 é incompressível, invícido e horizontal. Se o regime de escoamento é permanente, a equação de Bernoulli fica restrita a esta equação, onde P1 é a pressão antes do bocal, ρ, a massa específica do fluido, V1, a velocidade do fluido antes do bocal, P2, a pressão na saída do bocal, V2, a velocidade do fluido na saída do bocal. Cancelando a massa específica e isolando a variação de pressão. Admitindo que os perfis de velocidade são uniformes em 1 e 2, a equação de conservação da massa pode ser escrita como vazão em volume. Reescrevendo a variação de pressão, substituindo por Q. Rearranjando. A variação de pressão antes e depois do bocal, P2 menos P1, varia conforme a modificação da vazão, Q, do escoamento. Item correto. Item 72. Para perdas localizadas do tipo bocal, em escoamento compressível, a variação de pressão antes e depois do bocal não depende do número de Mach. Solução: o número de Mach, m, é definido como a razão entre a velocidade característica do escoamento e a velocidade do som. Quando um fluido se move a velocidades comparáveis à sua velocidade do som, as variações de massa específica tornam-se significativas e o escoamento é dito compressível. O número de Mach, nesse caso, é o parâmetro dominante em análises de escoamento compressível. Item errado.